Oi, professora, boa noite. Jeová acabou de entrar. Literalmente, né, professora? Jeová, tô só aguardando então a aceitação dele. Já aceitou. Boa noite. Boa Boa noite, grande noite. Jeová. Olá, pessoal, estou E aqui aí, de novo. Jeová, o rei das lives, né? Glenda acabou de entrar dizendo que já tá batendo ponto, porque todas as lives ela tá participando de forma bem ativa e pontual, né? Então ela já bateu o pontinho dela aí. Agradecer a Glen- presença de Matheus, alunos. Pode falar, Jeová, fica à vontade. Glenda é fantástica, Glenda não perde uma. Isso eu acho bárbaro, adoro essa programação dela. Ela me falou que coloca alarme em todas as lives, que é para ela não perder nenhuma delas, né? Tá Bom, certíssimo. pessoal, boa noite para vocês que estão entrando aí no nosso bate-papo. Eu recebo nessa noite o nosso querido amigo, grande referência na área da voz, Jeová Amorim, fonoaudiólogo, mestre, doutor, e que tem muito aí a acrescentar conosco nessa noite. Já vem acrescentando muito desde a semana retrasada, ele sempre tem aí um compêndio de lives, né, durante a semana, e são lives maravilhosas. E hoje eu tenho o prazer de recebê-lo mais uma vez. Recebi na semana passada, aí no dia 16, pela Liga Acadêmica de Voz da Universidade Selma. Eu estou recebendo aqui no Instagram pessoal. E para quem não conhece, né, essa grande referência, eu passo a palavra para ele, para que ele possa se apresentar e a gente, enfim, começar o nosso bate-papo. Jeová, a palavra é sua, meu amigo. Boa noite, querido. Antes de eu me apresentar, eu quero mandar um beijo para o Padre Augusto, diretamente da Itália, na nossa live. Padre Augusto, um beijo, querido. Não para os exercícios, tá bom? Eu tô longe, mas eu monitoro tudo. Ótimo, Oh, que maravilha. adoro o Padre Augusto. O Padre Augusto é um querido, vive em mim. Tá? Juarez, primeiro eu quero agradecer o convite, eu quero dizer que é uma honra poder estar me comunicando com a sua rede, né, com a sua rede de relacionamentos. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né? A gente Obrigado, estreitou obrigado. nossos laços na Pós em Voz, aí em São Luís, que é uma Isso. pós incrível, que eu tenho o prazer de coordenar junto com Janiene, né? Então, para mim foi um presente. Eu ganhei vários presentes nessa pós, né? Como eu sempre ganho vários presentes, por isso que eu acho que a gente tem que distribuir tudo que a gente recebe, né? Então Com certeza. as pessoas têm falado muito das lives. Eu estou adorando fazer essas lives, né? Essas lives é uma forma que eu encontro de ficar em casa, porque eu sou de bater perna. Quem me conhece sabe que eu tenho eu sou igual a Mara, eu tenho rodinha nos pés, então eu quero ir para a rua. Então, essas lives elas têm me possibilidade de ficar em casa e levar um conteúdo de qualidade para as pessoas, ao lado de parceiros queridos, pessoas que me inspiram e que eu tenho certeza que inspiram muitas pessoas aí fora. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Jeová Amorim, eu sou fonoaudiólogo de formação, eu sou especialista em voz com muito orgulho, eu amo essa área, né? Eu amo a fonoaudiologia, na verdade, e tenho um carinho muito especial pela área de voz. Eu sou mestre em ciências, né, com foco em distúrbios na comunicação pela Unifesp. Há 2 anos atrás, eu fiz meu doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, mas sempre estudando as questões relacionadas à voz, porque é a minha paixão, né? Então, eu sou um jovem senhor muito feliz, muito alegre. Hoje eu estava na live logo cedo com uma roupa toda colorida, mas como a Verdade, gente já... verdade. Então eu estava no momento solar, agora eu estou no momento lunar. Então eu já estou com uma roupa bem mais sóbria, estou com esse casaquinho aqui, porque idosos sentem muito frio e eu gosto muito de frio, então o quarto do escritório é bem frio, então eu estou bem agasalhado, que é para poder fazer conexões interessantes com vocês. Tá? Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão na sala. Coloca um monte de coraçãozinho, porque idoso adora corações. Tem esse balãozinho aí, dispara esse balãozinho para os colegas, para que eles possam se Isso. conectar conosco, tá bom? Pessoal, enviem essa live para os seus amigos, seus colegas.
pedindo que eles somem conosco aqui. A gente está aqui especificamente para construir as lives. Realmente elas têm sido uma forma da gente estreitar as relações com os colegas. E às vezes essas lives são tão leves que parece que a gente está um ao lado do outro conversando, como se todo mundo tivesse reunido no só local. E é isso que a gente quer mesmo, essa proximidade, né, esse estreitamento de laços. Isso é extremamente importante para a nossa profissão. Então a nossa temática hoje é sobre treinamento vocal em cantores. E você, mais do que ninguém, é uma peça fundamental que tem trabalhado isso a nível de Brasil, tem colocado suas publicações a nível de mundo e tem disseminado esse conhecimento por onde quer que tu tenhas passado, seja em cursos ou nas próprias pós-graduações. Aqui em São Luís, Brasília, e onde tem mais? Fala logo pro pessoal aí, para o pessoal já ir sabendo. A gente tem Recife, a gente tem São Luís, a pós de São Luís é fantástica. A gente está com uma segunda edição, que será o Pipoco do Trovão. Se trovão faz barulho, a nossa próxima pós em São Luís ela será o Pipoco do Trovão. A gente vai estar em Brasília, a gente vai estar em São Paulo. Eu estou em Belo Horizonte, na pós da Juscelina, que é uma grande parceira, uma amiga querida, que mora em mim também. E a gente vai se distribuindo pelo Brasil, né? Porque a gente é de se espalhar. Eu sou um jovem senhor que me espalho. Ótimo, maravilha. Tem que ser assim mesmo. Jeová, então, sobre treinamento vocal. Quando a gente pensa no treinamento vocal, a gente pensa na prática específica sobre a modificação do comportamento, sobre a aplicabilidade dos exercícios, sobre o nosso planejamento terapêutico para esse cliente ou para esse paciente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, uma visão um pouco mais panorâmica acerca dos critérios, dos pilares para se fazer ou para se gerar um bom treinamento vocal em cantores. Então, Juarez, cantor é minha paixão, né? Eu era para ser cantor, eu acho. Embora eu não sei cantar nada, embora Ariel também diga que eu deveria cantar. Tá, mas aí tá em tempo, tá em tempo, tá em tempo. Ah, mas eu canto muito aqui em casa. Eu tenho 2 gatos, eu tenho 2 cachorros, eles são um público fantástico, eles me aplaudem, eles latem. E eu tenho certeza que o latido é o latido de alegria, tá? Então, eu gosto muito do universo dos cantores, eu gosto muito de música, eu gosto muito de arte. Então, trabalhar com eles é um verdadeiro presente, eles me ensinam muito, né? Se engana quem acha que nós é que ensinamos a eles. Eles são os nossos maiores e melhores professores, porque são eles que estão aí na ativa, são eles que conhecem mais o panorama onde eles estão inseridos. Mas eu sempre digo que o sucesso de um bom treinamento vocal com cantores ou com não cantores, com profissionais da voz artística ou não artística, é a avaliação. A avaliação é a porta de entrada para um excelente treinamento, né? A Mara tem uma frase que eu amo. Quem não sabe o que procura não valoriza o que busca. E eu acredito muito nessa frase. Então, por isso que eu considero a avaliação um momento muito importante do trabalho com os cantores. Quer seja em reabilitação, quer seja em habilitação ou treinamento. Quando a gente pensa em reabilitação, né, que foi até a ideia inicial dessa live, a gente está pensando em cantores que têm uma alteração do comportamento vocal. E antes da gente trabalhar habilidades no cantor, a gente precisa melhorar esses ajustes que estão em desequilíbrio. A partir que a gente ajusta isso, aí sim a gente vai para um programa de treinamento, onde a gente vai trabalhar as habilidades desse cantor, né? A questão do condicionamento, da resistência, da potência, da força, para que ele consiga desenvolver bem as suas atividades na hora que ele está no palco. Tá? Eu acho que a avaliação é o carro-chefe, é a palavra que define o sucesso de um treinamento. Dentro desse processo relacionado à perspectiva da avaliação, tu trabalhas com algum protocolo específico? É interessante trabalhar com um protocolo específico voltado para a voz cantada? Ou a gente pode mesclar algumas outras coisas que acabam se tornando adjacentes, como o histórico relacionado à comunicação social desse paciente, como é que ele coloca essa voz também no âmbito fora do trabalho, como é que ele tem a impressão sobre a sua própria voz, ou seja, ter uma visão mais holística da voz desse paciente dentro desse protocolo de avaliação, caso tu use. Não, eu uso protocolos, eu acho que protocolos eles são interessantes, né, porque eles norteiam
o nosso trabalho, eu não acredito num trabalho que é feito sem um direcionamento, né? Então, eu uso vários protocolos, e os meus protocolos, eles partem desde o momento que o cantor chega e ele traz a sua queixa, né, até o momento que a gente começa a desenvolver um treinamento. Então, a gente tem protocolo para avaliação laríngea, e para avaliação laríngea é imprescindível que a gente tenha uma boa relação com os otorrinos. Então, eu tenho dois grandes otorrinos aqui em Maceió, que são verdadeiros parceiros, né, que abarcaram a nossa ideia e a gente desenvolveu um protocolo. Então, quando eu encaminho o cantor, ele já sabe uma linha base a ser seguida para fazer a avaliação laríngea desse cantor. Quando eu peço uma avaliação laríngea, eu não quero apenas a telelaringoscopia, eu preciso também da nasolaringoscopia, porque eu preciso analisar melhor a dinâmica vocal que esse cantor ele utiliza, né? Então, eu vi que ontem vocês falaram muito na live com o querido Fagner, né, que foi incrível. Eu jantei com vocês ontem, almocei hoje com a Marina Padovani e jantei ontem com vocês. Então, ele falou da questão dos drives e às vezes a gente ouve e acha que eles estão colocando esforço, quando, na verdade, eles estão recrutando estruturas que não demandam nenhum comprometimento para a prega vocal. Então, o exame funcional da laringe, ele nos ajuda, sim, na gente compreender como é que esse cantor está desenvolvendo esses ajustes. Tá? Na minha avaliação perceptiva auditiva, eu também utilizo protocolos. Eu acho que a avaliação do cantor é algo extremamente complexo. Então, só pedir para o cantor cantar uma música e dar a ele um rótulo é uma avaliação muito minimalista. Eu não consigo apenas ouvir uma música do cantor cantando no meu consultório e, por exemplo, dizer que ele tem uma ressonância nasal, que ele é um cantor que utiliza uma ressonância nasal. Pode ser que naquela música que ele escolheu, ele tenha colocado um ajuste de nasalidade como algo estético. Para eu poder entender se aquilo é algo patológico, se é um desvio, né? Preciso de outras ferramentas. Então, eu tenho usado muito o contínuo de descritores vocais, que foi desenvolvido por um professor de canto. Então, eu adaptei para a minha clínica, e esses descritores ele tem 15 pares, que não quer dizer que é bom ou que é ruim. E aí, o que eu faço? Eu peço para o meu cantor cantar de 5 a 10 músicas, e cada música que ele canta, eu vou avaliar em cima desse contínuo. Só depois que eu analiso todas essas músicas pelo contínuo, eu consigo mais ou menos estabelecer um rótulo acerca dos ajustes que ele mais utiliza. O que eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. São ajustes que ele utiliza. E se aquilo está comprometendo o desempenho vocal dele, aí sim a gente vai procurar outras estratégias para trabalhar. Da mesma forma que eu tenho protocolos para avaliação perceptiva auditiva, também tenho protocolos para avaliação acústica. Tá? Então, na minha avaliação acústica, eu peço emissões sustentadas, tanto em fala habitual quanto no canto. Mas eu não gosto daquela máxima que é assim, pedir para o cantor fazer uma vogal E em qualidade de canto. Eu não sei o que é isso. Né? Então, na verdade, quando eu peço para o meu canto, quando eu quero fazer uma avaliação acústica da voz cantada dele, eu peço para que ele escolha uma música, ele cante aquela música prolongando as vogais daquela música. Por exemplo, vou te contar, os olhos já não podem ver. Então, ele alonga mais as vogais do que habitualmente ele alongaria, e a partir disso eu pego um software e recorto aquele trecho que vai servir de base para a minha avaliação. Então, eu não comungo da máxima que faça uma emissão sustentada em qualidade de canto. Porque se você olhar para mim e disser assim, Jeová, faz uma vogal E em qualidade de canto, eu vou fazer uma coisa completamente desviada do que eu faria cantando. Eu vou fazer... Com certeza. E vou colocar um vibrato caprino, tá? Então, protocolos são importantes. Então, eu tenho um protocolo para avaliação, eu tenho um protocolo para avaliação acústica perceptiva auditiva, eu uso os protocolos de autoavaliação, porque eu considero eles super importantes, porque a gente consegue entender qual o impacto que aquela voz está causando nele. Né? Então, isso eu acho importante a gente levar em consideração. A percepção do meu cantor ela é muito importante para todo o processo
de trabalho que a gente vai desenvolver. Não só no canto, na voz clínica também a gente precisa desenvolver protocolos. Às vezes, uma informação que esse cantor ou não cantor ele traz para a gente faz toda a diferença em relação ao que a gente até vai utilizar de estratégia para condicionar essa voz de uma forma mais adequada, para gerar estratégias de formas mais assertivas e até para que ele também possa ter uma adesão maior frente às próprias informações que eles colocam para a gente. Isso é fundamental mesmo na clínica vocal. Tu falaste sobre a parceria que precisa ser muito estreita entre o otorrino e o fonoaudiólogo e que tu trabalha com algumas solicitações frente à laringoscopia, nasolaringoscopia desse paciente. Quais seriam essas solicitações mais viáveis para que a gente, enquanto fonoaudiólogo, tivesse um bom padrão de exame dinâmico da laringe? Então, Joris, eu acho que a vida ela é feita de parcerias, né? Ninguém trabalha sozinho, eu não consigo trabalhar sozinho. Eu trabalho com algumas pessoas, né? Aquelas pessoas que comungam das mesmas opiniões que eu tenho. Então, com os otorrinos não é diferente, tá? Então, eu tenho esses dois parceiros, que é a doutora Mariana Nobre, que é o doutor João Paulo. Então, o que eu faço? No primeiro momento, eu comecei a acompanhar esses exames. Então, a minha parceria surgiu daí. Eu encaminhava o paciente para eles e eu acompanhava esse exame. E na hora que eu estava acompanhando o exame do meu paciente, né, e o otorrino adorava, óbvio isso, eu pedia para o otorrino solicitar alguns comportamentos. Eu não dizia assim na hora do exame, faça uma emissão sustentada forte, faça uma emissão sustentada fraca. Eu não faço, porque a gente precisa ter uma relação de respeito e saber qual a sua calçada. Então, eu sabia qual a minha calçada naquele momento e eu sabia qual era a calçada do otorrino. Então, eu sempre chegava e dizia assim, Mari, pede para ele fazer uma emissão sustentada da vogal é forte. Mari, pede para ele fazer um glissando ascendente e descendente. Né? Então, eu ia pedindo para que ela pedisse para o meu paciente. Hoje a gente já tem uma relação de amizade, né? E de parceria e de respeito, que hoje, quando eu vou acompanhar os exames, ela faz assim, Gel, ela posiciona o laringoscópio e ela faz, Gel, o exame é seu, peça o que você necessita. Né? Mas, de um modo geral, tem alguns comportamentos que eu solicito, sim. Eu gosto muito de que o otorrino ele faça uma avaliação da função velofaríngea. Então, eu peço uma sucessão de emissões orais e nasais, vogal A oral, vogal A nasal, vogal E, O e U, tanto oral quanto nasal. Eu peço algumas frases, como se saiu cedo, o sapo saiu do sapato, Sônia sabe sambar sozinha. Eu peço para eles cantarem um trecho de uma música, né? E isso na avaliação do véu. Depois ele desce um pouco mais o laringoscópio e a gente vai avaliar a função laríngea na nasolaringoscopia. Então, de um modo geral, eu peço emissão sustentada em tom habitual, em fraca intensidade, em forte intensidade, um glissando ascendente e descendente. Eu peço para ele cantar uma música que ele considere altamente confortável e uma música onde ele acha que a queixa dele fica mais exuberante. Depois disso, a gente vai para a telelaringoscopia, que é pela cavidade oral, e eu peço para que Mari e João Paulo peçam para o paciente fazer uma emissão sustentada da vogal E, que faça um glissando ascendente e descendente, que faça uma fonação expiratória e que faça uma respiração cachorrinho, que é aquela respiração, né? E basicamente é isso o protocolo que a gente utiliza. Óbvio, o protocolo ele não é fechado, né? Então, se o meu cantor ele utiliza muitos vibratos quando canta, eu quero que ele imprima esse vibrato durante a laringoscopia. Né? Se ele faz drives, que ele coloque isso. Se ele utiliza de melisma, se utiliza de muitas firulas, eu peço para que ele reproduza isso durante o exame para que a gente possa entender. Da mesma forma que a gente sempre pede para que ele pigarreie durante o exame. Até mesmo para limpar, né? Para ter uma visão melhor, que o otorrino consiga visualizar melhor as estruturas. E eu acho interessante porque uma coisa é quando eu chego e digo para o meu cantor que quando ele pigarreia, ele gera um atrito entre as pregas vocais. Uma coisa é quando a gente vai assistir juntos o exame e eu mostro para ele a prega vocal dele fazendo esse ajuste. Então, é completamente diferente. Uma coisa é eu dizer, uma coisa é ele ver ele fazendo. Né? E aí eu acho que o processo de conscientização ele fica muito mais fixo
para esse indivíduo. A Glenda, né, que é a nossa querida amiga fonoaudióloga aqui do coração, ela está perguntando se existe diferença no processo de treinamento vocal em vozes masculinas e vozes femininas. Tu trabalha com essa diferença por conta da modificação anatômica que existe naturalmente na grande maioria dos gêneros, na verdade. Veja, quando a gente está pensando em cantores, sejam homens, sejam mulheres, né, o que vai importar para a gente é a textura vocal dele, qual a zona de conforto dele, né, em que nível de condicionamento esse indivíduo está. Óbvio que a gente sabe que a mulher, de um modo geral, elas apresentam uma fenda triangular grau 1, que é anatômica, que é fisiológica, que acaba não gerando impacto durante o canto. Mas o mais importante é a gente entender em que faixa de frequência de conforto, de tessitura confortável ele está, para que a gente possa iniciar o trabalho. A partir do momento que a gente inicia um trabalho de condicionamento, a gente acaba ampliando a tessitura vocal, tanto de cantores masculinos como de cantoras femininas. A UniArte Escola está fazendo uma pergunta aqui. Se não me falha a memória, eu acho que ele é professor de canto. Está dizendo assim: em minha prática como professor de canto, percebo que cantores iniciantes apresentam dificuldade de afinação nas notas graves. A fonoaudiologia consegue explicar isso, Jeová? Eu adoro os professores de canto, né? Os professores de canto e os cantores são meus melhores e maiores parceiros, né? Como eu aprendo com o professor de canto, eu sou professor da universidade, eu sou lotado dentro da Escola Técnica de Artes, onde a gente tem o curso de música, onde a gente tem o curso de canto popular, de canto erudito. Então, eu aprendo muito com os professores de canto que a gente tem na escola, né? Óbvio, todo amador, todo iniciante, ele vai ter, óbvio, algumas dificuldades. Dentre essas dificuldades, a gente tem as dificuldades de afinação. E ninguém melhor para trabalhar a afinação do que um professor de canto. Então, todos os meus cantores, eles sabem, eu sempre indico, mesmo aqueles que já estão um pouco mais no topo e aqueles que estão começando, que procuram um professor de canto, porque o professor de canto é o melhor profissional para trabalhar esses ajustes estéticos, tá? Mas a fonoaudiologia, ela pode sim contribuir para que ele consiga produzir tanto as notas mais graves quanto notas mais agudas de uma forma confortável. A gente precisa entender por que ele não está conseguindo produzir notas graves de qualidade. Será que ele tem um sulco na prega vocal? Se ele tiver um sulco na prega vocal, provavelmente ele vai ter uma dificuldade em produzir notas mais graves de uma forma confortável, porque ele tem uma ausência de massa. Da mesma forma que aquele cantor que, por acaso, tem um edema difuso na prega vocal, ou tem uma lesão de massa na prega vocal, ele vai ter uma dificuldade maior em produzir notas agudas de uma forma mais confortável. Mas, graças a Deus, existem vários ajustes de filtro que a gente pode auxiliar esse indivíduo a conseguir produzir notas tanto graves quanto agudas com conforto. Muito bom, muito bom. Vale ressaltar também outros pontos importantes. Posição de laringe, saber se essa laringe também está fixada no pescoço é interessante, para limita o movimento vertical, a excursão vertical dessa laringe. Saber se não existe também, como tu colocaste, outras lesões que não necessariamente de massa, mas, por exemplo, manifestações leucoplásicas ou outras alterações que podem gerar rigidez de mucosa, que vai limitar a própria flexibilidade dessa prega vocal para produzir um som mais grave, digamos assim. Claro, Bom, e a gente tem também outras questões, né? Por exemplo, é um indivíduo que tem uma amígdala que está muito hipertrófica, ele tem um desvio de septo acentuado, né? Ele tem qualquer alteração orgânica de cavidade nasal, de cavidade oral, isso vai gerar um impacto, mas a gente pode trabalhar com ajustes, né? E os ajustes, óbvio, que irão ajudá-los a produzir essas vozes mais graves e mais agudas, mas muitas vezes isso é consequência da falta de condicionamento vocal. O cantor, ele não está condicionado. E aí é onde eu acho que a fonoaudiologia ela ajuda muito, nesse sentido de condicionar essas vozes. E uma coisa que o próprio professor de canto pode fazer é trabalhar, por exemplo, então tem uma determinada nota grave que ele produz com conforto. Então vamos trabalhar em cima de sustentações, quer seja com vibração, com fricativos, com alguns sons facilitadores em cima daquela nota,
né? Para a gente fixar bem aquela nota e depois a gente vai descendo para as demais notas. Isso é uma coisa que termina ajudando muito o cantor. Mas o grau de condicionamento do cantor é essencial para esse processo. Ótimo. Quando a gente pensa também no condicionamento, a gente parte do pressuposto de que agora eu vou modificar comportamentos e vou gerar novos ajustes vocais, vou trabalhar essa prega vocal em outras ações para que ela consiga, então, dar conta da sua demanda. E aí, quando a gente pensa nesse condicionamento, a gente pensa também na execução e na prática dos exercícios, naquilo que vai modificar, de fato, o funcionamento dessa estrutura muscular. E aí, Jová, eu queria que tu falasse pra gente, dentro desse condicionamento vocal, o que seria mais interessante, ou eu posso mesclar a relação entre execução das atividades com o tempo, cronometrando, ou usar número de séries para isso? Veja, tudo vai depender de onde esse cantor ele se encontra em termos de condicionamento, né? E aí eu vou ter que controlar uma série de coisas. Eu vou ter que controlar carga, eu vou ter que controlar duração, número de repetições. Por quê? Dentro da fisiologia do exercício, de um modo geral, os nossos pacientes, eles querem o quê? Eles querem resistência e eles querem potência de voz. Então, a maioria dos cantores, eles querem ter mais potência na voz. Só que ele não vai conseguir essa potência se ele não tiver resistência. Dentro da medicina esportiva, a gente sabe que para o indivíduo ele conseguir resistência, ele precisa de treinos com uma carga menor, com um número de repetições maiores e com tempo de descanso menor. Quando eu penso em treino de força, eu tenho o quê? Eu tenho uma carga maior, com um número de repetições menor e um tempo de recuperação maior. Tá? Então, na hora que um cantor chega para mim, e ele chega com alguns relatos, por exemplo, eu estou acabando meus shows e eu estou acabando meus shows com a voz um pouco cansada, com a voz rouca. Muitas vezes eu começo a cantar na terceira, quarta música, eu já começo a sentir minha voz. Então ele está me deixando muito claro, óbvio, se ele não tiver alguma lesão. Ele está deixando muito claro que ele está enfrentando um quadro de fadiga, ele está com uma baixa resistência. Então o meu trabalho com esse indivíduo vai ser com um número de repetições maiores, num tempo curto, com uma carga menor. E aí, isso gera uma confusão, que o indivíduo diz assim, o que é uma carga maior ou uma carga menor? Quando a gente está falando em treino. Então, vamos pegar um exercício que é amplamente utilizado, tanto pelos professores de canto como nós, fonoaudiólogos, que é o tubo na água. Tá? Então, quando eu mergulho o tubo na água, e esse tubo ele fica 2 dedos abaixo da margem superior, aquele é um exercício, e ele vai sustentar em cima de uma determinada nota ou não, né? Eu geralmente gosto que o treino seja em cima de notas musicais, porque a vida do cantor ela é pautada em cima de casamento de notas. Então, eu sempre trabalho dentro da perspectiva do cantor. Então, o que ele precisa? Eu preciso que ele chegue a 2 dedos abaixo da margem. Então, aquilo é uma carga menor do que se eu aprofundar 4 dedos esse tubo da margem superior da água. Né? Então, o mesmo vale para os exercícios respiratórios. Então, uma coisa é eu trabalhar com o vibróis, que foi preconizado pelo Franco, né? Que parece muito com o shaker. Para depois eu entrar no shaker. Por quê? O shaker, eu vou exigir uma carga de esforço maior do que eu exijo no vibróis. Tá? Então, eu preciso começar com cargas menores e à medida que esse paciente, esse cliente, ele vai me dando... Jeová, olha, já não sinto mais aquela dificuldade depois que eu canto 3, 4 músicas. Agora, lá depois de 1 hora que eu começo a sentir um pouco isso. Então, ele está me dizendo, ele está me dando um feedback positivo, e por isso que eu acho que protocolos são interessantes, porque eu consigo mensurar o quanto ele está avançando no que diz respeito a essa resistência vocal. Não existe, óbvio, um programa que sirva para todo mundo, porque cada um tem um grau de resistência diferente do outro. Então, eu tenho um grau de resistência talvez menor que você, que tem muito mais anos de jiu-jitsu do que eu. Eu sou um jiu-jitseiro com uma carga menor, né? Então, tudo comigo é um pouco menor, mas eu estou ficando fortinho
e eu estou conseguindo levar cargas poderosas. Então, meu grau de resistência e força tem aumentado. E a gente pode utilizar os exercícios de força, de carga, aumentar a carga com vários exercícios. Uma coisa é eu fazer... Uma coisa é eu fazer... Eu estou vibrando lábio e língua. Uma coisa é eu fazer a firmeza glótica assim. Uma coisa é eu fazer... Vá! Isso. Aí eu estou trabalhando, já estou no nível de força, né? Então eu preciso saber o que eu estou dando prioridade. Óbvio que ninguém começa um treino de condicionamento em cima da força. A gente, de um modo geral, começa com resistência e a gente vai intervalando, depois que ele tem um nível de resistência um pouco melhor, com o trabalho de força. Entendi, entendi. Quando a gente pensa ainda dentro do parâmetro do condicionamento vocal, a gente sabe que é importantíssimo o suporte cardiorrespiratório desse cliente. Como é que tu trabalha esse aspecto na tua clínica vocal com esses cantores? Eu acho interessante isso, né? Dessa questão respiratória, é uma coisa que eu sempre discuto com Flavinha e com Thaís, que estavam na live hoje à tarde, né? São grandes parceiras, são pessoas que eu troco muito. Tem uma pessoa muito querida, tá bom, nessa live, que é a Regina Grangeiro. Regina, eu vou fazer uma live com você, tá bom? Eu tô só segurando um pouquinho essa live, muita voz de cantor, mas eu quero fazer uma live com você. Você é um grande nome na fonoaudiologia, você me inspira, você, Janaína, Valéria Leal, vocês têm um legado no Carnaval de Salvador. A gente não pode deixar jamais de reconhecer isso. Estou muito feliz em você estar nessa live, tem muitas pessoas queridas, Andréa Chivates acabou de entrar, tá? Mas é isso. Veja, idoso, tá? Eu estou assim, tá? A gente estava falando da respiração, tá? Eu fico Fica feliz, tranquilo. porque eu fico querendo ler também. A respiração é algo essencial, né? É o combustível da voz e a gente precisa dar uma atenção especial à respiração quando a gente está trabalhando com cantores. Mas não quer dizer necessariamente que com todos os cantores a gente tem que empurrar um respiron, que a gente tem que empurrar um shake, um MST, um power brief, seja lá o que for, tá? Então, de um modo geral, o meu começo de trabalho respiratório, eu começo numa versão bem vintage, né? Então, eu vou com a abertura de costela, sustenta, solta, sustenta, solta, sustenta, inspira, segura, desse modo. Depois eu entro para fortalecimento dessa musculatura abdominal e ativar esse diafragma para depois eu entrar com o Respiron, com o Vibrois do Shaker, o Vibrois do Franco, que eu sou fã. Eu adoro o Vibrois, porque dificilmente o cantor ele vai fazer esforço quando utiliza, porque ele tem uma carga menor do que o do Shaker. Então, a gente vê muita gente fazendo exercícios utilizando os incentivadores respiratórios, os dispositivos respiratórios, imprimindo muita força, muito esforço. E eu não posso confundir força com esforço. Eu quero que o meu cliente ele aumente a sua força, mas eu não quero que ele aumente o seu esforço. Se você mandar eu fazer um supino com uma barra de 100 quilos, eu vou fazer. Mas eu vou fazer imprimindo todo o meu esforço possível. Tá? Agora, se você me der uma barra de 10 ou uma barra de 20, eu vou fazer tranquilo. Tá? Então, eu vou aumentar a minha força com uma carga menor, né, com um tempo de descanso maior e por aí vai. Óbvio que para isso, dentro dessa questão, tanto da respiração quanto do condicionamento, porque a gente condiciona a respiração, eu fico muito triste quando eu vejo assim, os professores de canto. Eu quero que você cante, agora cante com as costelas abertas. Ele não vai manter essas costelas abertas se a musculatura de intercostal externo e interno não estiverem fortalecidas. Ele pode até deixar ela aberta, mas ele vai imprimir um grau de esforço muito grande. Então, a gente tem que levar em consideração e começar um treino do mais básico para o mais complexo. Muitas vezes o básico já dá conta do que ele precisa fazer. Vai depender muito do gênero musical que ele canta. Jeová, pacientes pré-show, clientes pré-show, na verdade.
quando a gente pensa em questões de aquecimento e desaquecimento vocal. E aí, como a gente está falando de pré-show, aquecimento vocal. O que é mais importante para esse cliente quando a gente pensa em termos funcionais para que essa voz mantenha a sua qualidade durante o canto? O que tu utiliza para esse processo de pré-show para que o cliente ele consiga dar conta do recado nesse tempo de voz cantada durante o show dele? Veja, o pré-show envolve uma série de coisas, né? Então a gente precisa de um tempo para a gente. No pré-show, a gente precisa de um grande tempo para trabalhar uma série de coisas. Mas pensando no aquecimento propriamente dito, e eu gosto muito disso, a gente precisa lembrar que o aquecimento ele não é condicionamento. E às vezes a gente observa muito na internet as pessoas fazendo um aquecimento com o cantor e dizendo assim: ah, eu estou condicionando a voz desse cantor. Você não está condicionando a voz desse cantor. Porque condicionamento imprime tempo. Eu preciso de tempo para condicionar alguém. Na verdade, você está preparando esse cantor para que ele não se machuque durante a atividade dele e ele não venha desenvolver uma lesão. É óbvio que cada aquecimento vai depender do grau de demanda. Eu preciso levar em consideração uma série de coisas. Antes de aquecer o meu cantor, eu preciso lembrar: meu cantor, ele tem lesão ou ele não tem lesão? Ele é condicionado ou ele não está condicionado? Né? Ele vai cantar durante 2, 3 horas ou 6 horas, como os clientes da Regina, ou ele vai fazer uma participação onde ele vai cantar apenas uma música ou 2 músicas. O que a ciência já mostra? Indivíduos que vão cantar durante muito tempo, o aquecimento deles é menor do que o indivíduo que vai cantar, que vai fazer uma participação onde a voz ela já precisa chegar no seu topo, porque a atividade do canto por si só já é um aquecimento. Tá? Então, essas são algumas considerações que a gente precisa fazer. Porém, quando eu vou fazer um programa de aquecimento vocal para o meu cantor, eu sempre levo em consideração os 4 subsistemas. Então, eu preciso levar em consideração a respiração, eu preciso gerar uma ativação disso para que ele recrute na hora que ele necessitar. Eu preciso ativar o subsistema da fonação, eu preciso ativar o subsistema da ressonância e eu preciso ativar o subsistema da articulação. Então, de um modo geral, são esses 4 sistemas que a gente vai dar uma preferência durante o aquecimento vocal. Mas o aquecimento vocal é algo muito individual. Talvez eu precise passar um pouco mais de tempo reforçando a ressonância do que a articulação. Muitas vezes, a qualidade vocal, a fonação, em detrimento a uma articulação. Mas o mais bacana, né, é a solidariedade dos sistemas. O que seria a solidariedade do sistema? Quando eu mexo na respiração, outros sistemas eles são afetados por isso. Quando eu mexo na ressonância, idem. Isso é solidariedade de sistema. E isso é fantástico quando a gente pensa em voz, quando a gente pensa em aquecimento e quando a gente pensa em desaquecimento. De um modo geral, os cantores eles têm a prática de fazer o aquecimento, mas quase sempre eles não fazem o desaquecimento. Por quê? Muitas vezes eles acabam o show e aí tem que atender a imprensa, tem os afters depois do show, né? Ele vai para uma balada e acaba o desaquecimento ficando um pouco de lado. E aí a gente tem um papel muito importante nisso, né? Que é de chamar a atenção do nosso cantor para a responsabilidade do desaquecimento. Então, quanto mais ele está orientado, mais ele vai conseguir respeitar melhor essas regras. E lembrar que existem vários tipos de aquecimento, né? Não é só esse aquecimento customizado que a gente está falando. Existe aquecimento mental. O que seria o aquecimento mental? É eu estar dando mensagens positivistas para ele. Eu tenho certeza que o show vai ser maravilhoso, hoje vai ser o melhor show, hoje a gente está animado, a gente está isso. Então, a gente tem que positivar. Então, a gente tem aquecimentos passivos, a gente tem aquecimentos ativos, a gente tem aquecimento genérico, que é aquele aquecimento que a gente chama de tamanho único, que serve para todo mundo. Né? Então, se eu não conheço um grupo, eu vou dar uma oficina para professores e eu vou usar um aquecimento, eu tenho que usar um aquecimento genérico, né? Que vai servir para alguns e não vai servir para outros. Né? É aquele tamanho único, aquela camisa tamanho único, que pode servir em mim, né? Ficar bem certinha
em mim, que estou ficando uma bolinha de tanto que eu como nessa quarentena, mas com certeza, se você for usar a camisa vai ficar folgada em você, tá? Que é magrinho e é malhado. Jeová, a gente sabe que existe o aquecimento genérico que tu colocaste, e existe também o aquecimento fisiológico. Fala um pouquinho para a gente sobre a diferença entre esses dois aquecimentos, quando eu devo usar um ou quando eu devo usar o outro, se for possível a gente trabalhar nesse processo de classificação, digamos assim. Veja, Mandar só um abraço para a Fagner, acabou de entrar, estava com a gente ontem aqui, né, falando também sobre essa perspectiva de voz cantada. Obrigado pela presença, Fagner, e para todas as outras pessoas que ainda continuam com a gente aqui. Está só aumentando aí o número de participantes. Fica à vontade, Fagner é Omar. meu filho, Fagner é meu filho. O nome de Fagner ele já foi modificado. O nome de Fagner é Fagner Lima Amorim. Tá? Esse menino é um talento, né? E é muito legal quando a gente consegue enxergar talentos e dar oportunidade a talento. Então, eu adoro dividir as coisas com as pessoas. Quem me conhece sabe, né? Eu adoro ver as pessoas vibrando, brilhando, vibrando. Eu adoro as pessoas se destacando naquilo que elas realmente são boas. E eu acho que a gente tem uma missão nisso, né? Então, a gente recebe muita coisa. Meu lema é esse: eu recebo tanta coisa que eu não posso deixar essas coisas em mim. Então, se eu recebo carinho, eu distribuo carinho. Se eu recebo alegria, se eu recebo gratidão, eu distribuo gratidão. Então, a gente tem que distribuir para as pessoas aquilo que a gente gostaria de receber e aquelas coisas que a gente recebe. E eu estou na fase da minha vida que eu estou doando tudo, né? Mas é tudo mesmo, gente. Eu estou doando roupa, eu estou doando uma série de coisas. Daqui a pouco eu estou sem nada, porque eu me toco muito com as histórias e as coisas que estão acontecendo nesse momento tão difícil. Tá? Mas, de um modo Olha, geral, eu já ouvi falar que uma das coisas mais importantes que tu tem em material é o teu computador. E aí, alguém soprou no meu ouvido que o teu computador ia para Vanessa. Então, já que tu tá doando o teu computador, doa teu computador para mim. Vanessa já tem tanta coisa que tu deste para ela, então me dá pelo menos o teu computador, pelo menos isso. Já que tu tá numa fase de doação, eu preciso pelo menos do teu computador. nem se preocupe, eu faço um backup e distribuo. Tá? Deus me livre de pegar esse Covid, mas se eu pegar esse Covid, eu já estou vendo backupear tudo e mandar para as pessoas, porque eu quero que as coisas elas sejam distribuídas. Tá? Mas voltando para a sua pergunta sobre o aquecimento genérico e o aquecimento fisiológico. O aquecimento genérico é aquele aquecimento que eu faço para um grupo de pessoas que eu não conheço a dinâmica, que eu não sei o grau de demanda, que eu não sei o grau de requinte, que eu não sei muita coisa, muita informação. Tá? E, de um modo geral, a literatura já coloca como você fazer emissões graves, emissões agudas e emissões moduladas e algumas sequências articulatórias. Kesiane, eu amo você, estou morrendo de saudade. Quando é que a gente vai fazer aquela live com o nosso mega cantor? Tá me devendo essa, estou cobrando em rede. Tá? E o aquecimento fisiológico, eu tenho muitos pacientes que fazem aula de canto, porque o professor de canto é meu maior parceiro, e eles sempre fazem um aquecimento antes de fazerem os vocalizes das aulas de canto, que é o que a gente chama de aquecimento fisiológico. Então, ele vai ativar os grupos musculares que ele mais vai recrutar durante aquela atividade. Então, o aquecimento fisiológico, eu tenho que contemplar TA, eu tenho que contemplar CT, eu tenho que contemplar... E eu sempre, e isso é uma coisa interessante, eu sempre começo o meu aquecimento pelo agudo. E aí as pessoas, mas como? Se os professores de canto, eles começam sempre do grave para o agudo. Porque quando eu faço uma emissão aguda, eu alongo o tireoaritenoide, que é o TA, que é o músculo vocal. E o que a gente sabe sobre alongamento? Quando eu tenho um músculo alongado, ele consegue me produzir mais e melhor sem risco de lesão. Então, um aquecimento fisiológico, a gente prioriza os sons agudos, depois a gente passa para o grave, depois a gente passa para modulações. Eu entro, às vezes, com o sniff, né, que é uma técnica que a gente faz um movimento ativo, porém de uma forma passiva, porque eu não estou recrutando o som. Tá? Então, essa é a maior diferença. O genérico é para todo mundo, o fisiológico é para ativar grupos musculares que a gente vai utilizar. Na aula de canto, eu vou priorizar
muito som nasal. Então, eu tenho que fazer sons que trabalhem esse ajuste de som nasal. Recursos tecnológicos, Jeová, existem vários aí, a gente tem muitos recursos tecnológicos, talvez os mais atuais, aqueles que têm sido utilizados em longa escala, como laser terapia. A gente está vendo agora aí também a entrada do ultrassom, né? A gente teve a live tua com o professor Evans falando sobre isso de forma brilhante. Como tu trabalha o uso desses recursos tecnológicos na tua clínica vocal? Todos os pacientes podem ser eletivos para a utilização desses recursos? Quais são os tipos de trabalho que tu prioriza para a utilização desses recursos? E aí depois eu vou te fazer algumas outras perguntinhas pontuais sobre a utilização dos recursos pré-show e pós-show. Veja, eu acho que os recursos eles vieram ajudar muito na fonoaudiologia, mas nada substitui o raciocínio clínico. Se eu não tenho raciocínio clínico, eu não vou conseguir fazer um trabalho de qualidade, né? Então eu tenho uma felicidade, né, de ter grandes parceiros como Sávio, como Vanessa Muffon, como o Bruno Guimarães, o Herbert, o Franco Pierre, que são verdadeiros parceiros. Então, quando surge qualquer dúvida, são para essas pessoas que eu recorro, porque são pessoas que têm trabalhado bastante com essas ferramentas. Eu uso todas essas ferramentas, então eu uso ultrassom, eu uso laser, eu uso eletroestimulação, eu uso NovaFon. Então, a gente tem uma série de coisas que entram para nos auxiliar, né? Mas essas coisas, elas precisam de cautela. Nem todo mundo precisa de laser, nem todo mundo precisa de eletroestimulação, nem todo mundo precisa de ultrassom, nem todo mundo precisa de NovaFon, né? Eu acho, e esse momento, ele tem nos ajudado muito nesse sentido, né? Onde a gente tem que fazer os atendimentos virtuais e a gente não tem como usar isso. E a gente mostra que a gente é capaz, que a gente faz um trabalho incrível sem ter absolutamente nada dessas ferramentas em mãos para usar com o nosso cliente, tá? Então, eu acho que a gente vive um momento muito especial. Eu acho que a gente vai sair disso aqui muito fortalecido e com uma reflexão profunda acerca do nosso fazer fonoaudiológico, tá? Eu uso muitos exercícios da terapia convencional, né? Eu sou a pessoa mais vintage da face da Terra hoje, tá? Menos para mim é sempre mais, né? Então eu tento fazer daquilo, do limãozinho, uma limonada gigante para distribuir para todo mundo que está na live, tá? Então eu acho que precisa raciocínio clínico, precisa saber por que você está usando, né? Será que aquele indivíduo precisa realmente? Quais são as contraindicações disso? Tudo na vida tem indicações e contraindicações. Os nossos exercícios vocais, eles possuem indicações e contraindicações. Essas ferramentas também possuem. E a gente precisa dar uma atenção especial a eles. Nem todo mundo precisa dessas coisas todas, tá? Alguns sim, outros não. Conseguimos resultados fantásticos com isso? Claro que a gente consegue, tá? Mas a gente consegue também resultados maravilhosos sempre. Só pontuando o comentário de algumas pessoas aqui, Fagner falando que a clínica é soberana, e de fato sempre vai ser, essa perspectiva nunca vai cair por terra. Nenhum recurso tecnológico faz absolutamente nada sozinho, com certeza, e tem que ser amparado, norteado por um raciocínio fisiológico e ser usado de forma criteriosa e sob indicação, com certeza. Eu sempre costumo falar acerca de recurso tecnológico, principalmente para a galera da nova geração, né? Pessoal que está finalizando agora o curso, ou daqui a 2 anos está finalizando, que eles estão pegando o boom dos recursos tecnológicos, né? E o recurso tecnológico ou não, ele acaba gerando um certo status para o profissional e os clientes gostam muito de recurso tecnológico. Entretanto, eles nunca podem ser colocados acima da capacidade de execução das atividades ou da terapia tradicionalista. E aí eu gosto muito de pontuar o que a doutora Mara Belal descreveu em 2001 com a organização perfeita dos 7 métodos de abordagem da reabilitação global e que até hoje são utilizados, são reinventados, né, por ela própria e por as pessoas que trabalham dentro da escola que ela criou aí para a gente. Então, se não existissem também a terapia tradicionalista, a gente talvez ficaria refém dos recursos tecnológicos e não necessariamente teria êxito, né? Porque o recurso tecnológico, como o Janine gosta de falar, ele é um co-participante, ele é um co-dependente mediante a execução
da terapia tradicionalista, da terapia que trabalha com os exercícios propriamente ditos. Recurso tecnológico pré-show, Jeová. Qual deles é o recurso mais interessante para ser utilizado nesse cantor que vai cantar daqui a 1 hora, vai cantar daqui a meia hora, ou vai cantar daqui a 2 horas? Dá para a gente utilizar o ultrassom pré-show, a gente preconiza mais a utilização do laser, ou a gente preconiza a utilização da crio ou da hipertermoterapia. Fala um pouquinho para a gente a respeito dessas três linhas aí. Veja, eu concordo plenamente com o que você disse, né? Então, a terapia convencional, quando a gente pensa em voz, ela é o protagonista, né? E os recursos tecnológicos são os coadjuvantes, né? E aí, nada melhor do que colocar protagonista e coadjuvante juntos, tá? Eu utilizo, sim, esses recursos no pré-show. Por exemplo, se eu nunca vou usar quente minutos antes, tá? Eu sempre uso 2, 3 horas antes. E o ultrassom eu gosto muito, tá? Porque ele me ajuda muito na questão daqueles indivíduos quando eles estão com edema, né? Porque abusaram, vem somando uma série de abusos e de shows. Então eu gosto do ultrassom. O ultrassom ele me dá um resultado fantástico, né? Só que a gente... o Herbert, ele tem um protocolo de uso na laringe. Eu, por exemplo, já não gosto do protocolo que ele usa, e já falei para ele, a gente está testando, graças a Deus, a gente tem na universidade mais de 200 cantores, a gente tem um banco lá de cantores para atender, só que eu sozinho não dou conta, então a gente está fazendo alguns trabalhos em cima do ultrassom, a gente está com protocolos, mas o ultrassom é uma coisa muito boa, então, mas quando eu uso ultrassom, são 3, 4 horas antes desse indivíduo fazer um show, tá? Eu uso laser, e eu e Sávio, a gente está com uma proposta, eu não posso trazer muito spoiler sobre isso, mas a gente também está fazendo um trabalho acerca de dosagem em cantores. Algumas coisas que a gente acreditava lá atrás, a gente já não acredita mais, né? Então, a gente já aplicou o protocolo com aproximadamente uns 15 a 20 cantores, né, em cima de dosagem, e confesso que a gente tem conseguido resultados bem exuberantes e bem interessantes no que diz respeito à dosagem. Mas eu uso, sim, o laser, né? Por exemplo, não vou dizer, eu uso tantos joules, tanto, 8, 10, Sim. 15, né? Tá? Sim. Porque é muito relativo, vai depender da performance do meu cantor, né? Então, por exemplo, a Regina, que tem um cantor que vai cantar 6, 8 horas, ela provavelmente vai usar uma dosagem X, enquanto eu vou usar uma dosagem para o meu cantor de 1 hora, completamente diferente, e talvez eu nem use, né? Porque ele está tão condicionado que talvez não precise. Mas a gente usa o laser, daqui a 1 ano, com certeza, a gente vai ter resultados incríveis sobre o uso do laser na terapia de voz no pré-show. Usa eletroestimulação, eu adoro eletroestimulação, né? Amo a eletroestimulação. A corrente que eu mais utilizo é o TENS, tá? Não uso acupuntura, eu uso convencional. Eu vi que ontem surgiu uma pergunta sobre a questão do TENS acupuntura. Eu não gosto muito do resultado, eu gosto muito mais do resultado do TENS convencional, tá? Quando eu quero relaxamento, quando eu quero que esse indivíduo ele solte um pouco mais isso. O que mais? Os recursos que eu uso, acho que basicamente esse. Gosto muito do NovaFon, né? Para quem não conhece o NovaFon é um dispositivo vibratório, né? Muitas pessoas perguntam, ele é igual ao massageador? Não, ele não é igual ao massageador. Porque quando a gente compra um massageador na farmácia, quando a gente compra um massageador no Mercado Livre, a gente não sabe a frequência de entrada nem a profundidade de vibração das frequências abaixo da pele. Tá? Entendi. O NovaFon ele tem um poder de penetração bem mais significativo do que esse massageador comum, né? Eu lembro até uma vez tu pontuou para a gente na aula a profundidade específica que ele gera de vibração, né, na musculatura da prega vocal, e ele tem o poder de praticamente alcançar esse poder de oscilação vibracional na estrutura muscular. É diferente bem mesmo do massageador tradicional, né?
Acredita-se que o Novafon tem um poder de penetração maior. É o único aparelho que a gente tem estudo que comprova que na hora que você acopla na lâmina da cartilagem tireoide, ele tem um grau de profundidade de 6 centímetros abaixo da pele. Então, provavelmente, ele vai gerar uma massagem na prega vocal. Ele tem 2 modos de vibração, então a gente tem 60 e 120 frequências, né, hertz de frequência que entram, né? A gente não sabe, por exemplo, quando eu pego um massageador desse que eu comprei, eu não sei a frequência, eu não sei o grau de profundidade, mas que produzem resultados fantásticos também, né? Não é só o Novafon que produz resultados fantásticos, mas o que eu gosto do Novafon é que dificilmente ele gera incômodo pro paciente, tá? Mas voltando para a questão do laser, eu uso laser, mas isso eu acho importante deixar claro. Eu uso o infravermelho antes do show e o vermelho no pós-show quando necessário. Por exemplo, se ele tiver que fazer um outro show, se ele tiver um outro show no mesmo dia, então, quando ele acaba o primeiro show, eu uso o vermelho, tá? A gente consegue resultados bem interessantes no que diz respeito à recuperação. E no ultrassom, eu não uso diretamente nas lâminas, na lâmina da cartilagem tireoide. Eu uso mais na região supraioide. Então, eu tenho resultados muito mais satisfatórios na região supraioide do que na região de laringe propriamente dita. A gente não tem muito estudo, né, sobre o uso do ultrassom na laringe, mas a gente está falando de calor, e o calor é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, a gente precisa ter muito cuidado no uso do ultrassom, embora seja uma ferramenta muito legal. A fonoaudióloga Marine Carvalho, ela está perguntando, eu acho que é a respeito do Novafon. Serviria para a voz soprosa a utilização desse recurso? Eu acho que a gente estava falando do Novafon e ela acabou colocando, pontuando isso. Eu não sei se é especificamente sobre o uso do Novafon. Então, até Marine, por favor, se tu puder colocar para a gente sobre qual recurso especificamente tu queres pontuar para a pergunta, fica até mais fácil para o Jeová. Ela está falando o Novafon mesmo, ela está dizendo isso. O Novafon serviria para uma perspectiva de voz soprosa, Jeová? Veja, se eu colocar o Novafon na lâmina da cartilagem tireoide e deixar lá vibrando, não vai acontecer. Vai continuar soprosa como sempre. Tá? Então, o Novafon ele não vai resolver a soprosidade. O que vai ajudar a você minimizar essa soprosidade, primeiro, saber se essa soprosidade é por um desequilíbrio da musculatura, se é uma soprosidade decorrente de uma lesão de massa que eu tenho, que gera uma coaptação ineficiente, tá? Mas os exercícios vocais é que serão a grande cereja do bolo em a gente melhorar esse quadro de soprosidade. Óbvio, usar o Novafon com um exercício X que possa ajudar um melhor fechamento glótico, com certeza vai gerar resultado, mas ele sozinho não faz absolutamente nada. A nossa live ela vai cair em 1 minuto, mas eu não sei como é que está teu tempo, não sei se tu aceitaria voltar para que eu te perguntasse um pouquinho acerca de emergências vocais, que é algo bem interessante. Até eu mesmo queria conhecer algumas coisas sobre emergência, então eu vou aproveitar, vou derrubar e depois eu vou te chamar novamente. Mas, pessoal, eu queria que vocês voltassem para a gente ouvir algumas coisas acerca das emergências vocais, tá bom? Então, vou te chamar agora, Gel. Obrigado, viu? Chamando já já.